Glória a Deus. Você pode sentar, filho. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 11. Depois eu vou dizer quais são os versículos, porque eu preciso da sua atenção por alguns minutos hoje, até mesmo um pouco mais do que o habitual. E eu fui designado para trazer essa mensagem hoje, encerrando aí uma série de mensagens que a gente está no sábado, né? Mensagens sobre avivamento, sobre sede e fome de Deus, né? Que vai ser aí o tema que a gente vai abordar no nosso acampamento, que está chegando. Graças a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que só de você estar aqui nessa noite, isso já mostra muito sobre o seu coração. Você deixou o jogo, você deixou futebol, você deixou cinema, você deixou casa, deixou até o travesseiro e uma cama bem quentinha, né, para você estar aqui nessa noite. Já mostra muito sobre o seu coração. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque existe algo maior de Deus para ser derramado sobre a sua vida nessa noite, né? Então, continue a receber, continue a estar aí celebrando ao Senhor. Avivamento, mais de Deus, fome de Deus. Muitas vezes as pessoas têm uma visão errada, filho, sobre o que é isso. Muitas vezes quando a gente fala sobre avivamento, as pessoas acham que é somente um fogo do céu que vai derramar um dom de línguas estranhas, que você vai ficar pulando, que você vai sentir um arrepio ali na sua espinha, que você vai sentir algo de Deus. Cara, vê só, são tantas coisas, tantos pensamentos errados. Faz parte isso, até faz parte. Mas eu quero falar para você hoje do avivamento real. Eu quero falar hoje de forma muito simples e muito direta, e muito centrada na palavra de Deus, o que é o real avivamento. O que é que a Bíblia ensina? Cara, bota uma coisa na sua cabeça. Avivamento não é pulo, não é profetizar, dizer, eis que te digo em nome do Senhor. Cara, preste atenção, avivamento diz respeito ao seu relacionamento com Deus através de Jesus. Avivamento vai trazer a real, aquilo que você está carregando no seu coração em relação a Deus e através de Jesus, e no que diz respeito a Jesus. Avivamento é o seu relacionamento com Deus através de Jesus. Guarde isso. Tem a ver, e é tudo, isso é a base para que algo maior seja construído, é o seu relacionamento com Jesus. Diga assim, o meu relacionamento com Jesus tem a ver com isso. E quando você abre o seu coração realmente para se entregar de coração, de alma, de corpo, com o seu espírito, com a sua vontade, para um relacionamento com Jesus, cara, você vai viver um avivamento. E outra, as pessoas que estão ao seu lado vão ser impactados com o seu testemunho de vida. É isso. É amor pelas pessoas, é você sair do banco, é você pregar o evangelho de boca fechada, simplesmente com o seu testemunho, e quando você precisar abrir a sua boca, você tem algo para falar de Deus, diz respeito a relacionamento com Deus. Você vai sair daqui hoje sabendo disso, entendendo isso, que é relacionamento com Deus através de Jesus. E eu creio que Deus, Ele tem o poder de fazer de novo aquilo que Ele fez no passado. É por isso que o tema dessa mensagem é essa: faz de novo, Deus. Diga assim, faz de novo, Deus. Diga assim, faz de novo, Deus. Porque você não pode ficar vivendo de um tempo só de acampamento para ter um relacionamento com Deus. Pelo amor de Jesus, meu filho, acorda. Já passou essa fase. Porque se você estava dependendo de acampamento para ter um relacionamento com Jesus, o negócio está feio. Porque 2020, eu acho, não sei nem se teve, 2021 não teve, de certeza. Não dá para ficar vivendo só de culto de sábado para você ter um relacionamento com Jesus profundo. Não dá para viver somente das redes. Quem aqui está nas redes? Diz amém. Não dá para viver só das redes para ter relacionamento com Jesus. Tem que tomar uma decisão hoje. Tudo que Deus quer com você nessa noite é que você tenha um relacionamento com Ele de verdade, através de Jesus, com sinceridade. Porque quando você faz isso, Ele vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar na sua vida, e aquele lixo que tem que ser retirado do seu coração, Ele vai fazer. Aquilo que tem que ser arrancado do seu coração, que desagrada a Deus, você nunca vai conseguir sozinho.
receba essa lapada. Você nunca vai conseguir sozinho, por mais que você se esforce, que você se ache bom, que você possa ler livro de autoajuda, como diz o reverendo Hernandes Dias, você precisa da ajuda do alto. Não de autoajuda, é ajuda do alto, ajuda de Deus. E eu creio que Deus, Ele pode, Ele quer, Ele deseja fazer algo que Ele já fez no passado, trazer um relacionamento, trazer às pessoas um entendimento do relacionamento com Jesus, para que elas possam queimar de amor por Ele, e queimar de amor pelas vidas, e queimar de amor para sair das quatro paredes da igreja, deixar de ficar sentado numa cadeira, e realmente clamar, fazer por onde mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. Eu lembrei de uma história que eu já tinha ouvido há algum tempo, mas ficou esquecido na memória, de um professor de teologia. O nome dele é James Orr. Ele era professor de teologia em Epwood, na Inglaterra. E era a década de 40, era o ano exatamente de 1940. E ele era um professor de teologia, ele era um amante do Senhor, da palavra de Deus. E ele teve uma ideia, ele pegou seus alunos e ele resolveu fazer uma excursão pelos lugares marcantes que o evangelho real do nosso Senhor Jesus Cristo havia marcado aquele país. Porque, não sei se você conhece um pouco a história, a Inglaterra foi berço de grandes reformadores do Evangelho, e que aquelas reformas feitas por aqueles homens de Deus alcançou, por exemplo, os Estados Unidos, alcançou a América do Sul, alcançou o leste da Europa, alcançou o mundo inteiro. E ele decide pegar a sua turma de estudantes, e eles vão para exatamente a capela de Epwood. Na verdade, eles foram conhecer a casa de um grande reformador chamado John Wesley. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Tem muita gente que não ouviu. Não vá para o Google, pelo amor de Deus. John Wesley foi um dos grandes homens na década dos anos de 1700 e lá vai fumaça, eu estou falando aí de 1750 para cima, que marcou aquela nação e marcou o mundo. E ele morou lá em Epwood, e ele era sua casa. E naquela excursão o professor Orr levou seus alunos, e eles chegam na casa que John Wesley viveu. E ele entra com a turma, e eles ficam na sala que John Wesley ficou, vão para a cozinha que John Wesley fez suas refeições, seu café da manhã, seu almoço. E depois eles seguem para o primeiro andar, para uma parte mais íntima, e eles chegam no quarto que John Wesley dormia. E quando eles chegaram no quarto que John Wesley dormia, aqueles alunos estavam impactados, porque eles chegaram perto da cama que John Wesley dormiu. E ao passar ao redor da cama, um daqueles meninos olhando para o assoalho, eu estou falando que aquele cara veio em 1700, 700, lá vai fumaça. Ele viu que a parte de um assoalho perto de madeira, na parte inferior da cama, ali junto, tinha uma pequena depressão. Na verdade não era eram duas depressões. E aí, aquilo chamou a atenção daquele rapaz. E aquele rapaz vira professor Orr e diz assim: por que é que essas madeiras estão abauladas? Por que existe uma deformidade nessas madeiras? Não foi essa palavra que ele usou, né? Ele perguntou lá em inglês, eu estou traduzindo aqui para você. Por que é? E o professor disse assim: porque esse era o lugar onde John Wesley, todas as manhãs, depois que ele acordava, ele não passava 1 nem 2 horas orando por um avivamento pela Inglaterra, ele passava horas e horas a fio, antes de começar todas as suas atividades do dia, em oração a Deus, para que Deus trouxesse um avivamento para a Inglaterra. Ele orou tanto que o assoalho ficou deformado. Eram os lugares que o joelho dele ficava quando ele estava orando. E aqueles alunos desceram, e quando entraram no ônibus, como todo bom responsável por uma turma de estudantes, aquele começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas quando fechou a conta faltava 1.
faltava um. E ele voltou para casa, viu a cozinha, não tinha ninguém na cozinha. Foi na sala, não tinha ninguém na sala, subiu o primeiro andar. Quando ele sobe o primeiro andar, ele vê um moço, debruçado na cama. No mesmo lugar, de joelho, debruçado sobre a cama, no mesmo lugar de joelhos, onde John Wesley ficava, e ele estava orando. E a oração daquele homem era: faz de novo, Deus. Faz de novo, faz comigo. Do it again, faz comigo. Faz comigo de novo. Faz comigo de novo. E aquela oração, o professor O estava ouvindo, e ele chega próximo daquele rapaz e diz assim: está na hora de levantar. Deus ouviu a sua oração. E quando ele bate no ombro, aquele rapaz, o nome dele sabe qual era? Billy Graham. E Billy Graham levanta e vai para o ônibus e segue viagem. Muitos de vocês não sabem quem foi Billy Graham, não sabem quem foi John Wesley. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, considerado o pastor dos Estados Unidos, o homem que mais pregou o evangelho na América do Norte, África, América Central, América do Sul. O homem que Deus usou para trazer um avivamento, e avivamento nada mais é, diga assim, que relacionamento. Billy Graham foi um homem usado por Deus para trazer relacionamento àquela nação. Porque um dia ele ajoelhou no lugar de John Wesley, e ele não foi o lugar não era mágico, filho, o lugar não era místico, não tem mística. O lugar não era algo sobrenatural, no que diz respeito aos nossos olhos. Ali era um lugar onde o homem de Deus orava, e o Espírito Santo que habitava nele tinha um encontro marcado com ele todos os dias. E aí aquele homem ora, faz de novo. E quando eu lembro dessa história, a minha oração para Deus, na data de ontem e hoje que eu lembrei, sabe qual é? Senhor, faz comigo também. Senhor, faz comigo também, faz comigo também, faz comigo. Só que eu tenho 40 anos, eu espero viver aí pelo menos o dobro da minha idade, mais uns 5 de plus. Você tem 15, você tem 20, você tem aí mais uns 60, 70 acima. Eu não posso dizer que eu invejo vocês, não invejo não, mas vocês têm algo nas suas mãos que, por exemplo, eu não tenho. Vocês vão ter mais tempo para falar de Jesus do que eu tenho ainda em vida. Vocês vão ter muito mais tempo. E o que é que você está fazendo com isso? Está pendurado no Instagram? Está no Facebook? Está pendurado no... Ninguém tem mais Facebook, né? Só outras coisas, né? Está aí no TikTok, esse demônio. É um demônio, negócio do cão. Meu filho é proibido de ver TikTok. Porque afinal de contas, diz respeito a relacionamento. E foi desde o início, cara. Se você pegar a sua Bíblia, e se você abrir em Gênesis, você vai ver que quando Deus cria Adão e Eva, no final do dia, na viração do dia, o próprio Deus ia se encontrar com ele. Para se encontrar para quê? Para ter o quê? Relacionamento. Para que eles pudessem desfrutar da presença de Deus. E ali eles estavam no jardim do Éden, perfeito. Perfeito. Mas ali Satanás, o inimigo da nossa vida, ele quer roubar o seu relacionamento com Deus. Ele entra naquele deserto, naquele jardim do Éden, e ele vai lançar uma mentira, e homem e mulher caem. E quando eles caem, eles vão viver em pecado, vão abraçar o pecado. E o pior de tudo, o DNA do pecado vai se alastrar por todos os filhos de Adão e Eva, ou seja, por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Ali na queda de Adão, o pecado original, conhecido, pecado de Adão, seja o nome que você queira dar. E o inimigo achava que tinha vencido, porque depois teve Caim, depois teve Abel. Eu acho que você conhece a história. E aos olhos humanos,
podia achar que as coisas estavam perdidas, mas Deus ele vai dar um outro filho a Adão e Eva, vai dar um novo começo, e o nome daquele filho vai ser Sete, e a partir de Sete uma nova descendência vai nascer sobre a terra, e uma descendência que vai ter relacionamento com Deus. Quem diz amém por isso? E Sete tem um relacionamento com Deus, e aí o inimigo mais uma vez perde, porque o homem volta a ter relacionamento com Deus. E Sete tem um filho e vai ter um descendente, que o nome daquele descendente é Enoque. E Enoque foi um cara que andou tanto com Deus que ele foi transladado, ou seja, mais uma geração teve contato com Deus, porque alguém decidiu ter relacionamento com Ele. Mas o inimigo da nossa vida, ele não está satisfeito. E mais uma vez ele vai chegar e vai dominar o coração do homem, afastando o homem do seu relacionamento com Deus. E de Sete, depois Enoque, o pecado entra sobre a terra, e Deus diz assim: o negócio está feio na terra, só tem um jeito, vou mandar um dilúvio, vai morrer todo mundo. Deus se arrependeu, e o arrependimento de Deus não é igual a mim e a você. Não é igual a você que tem um arrependimento por algo que você fez ou deixou de fazer. Não é isso o arrependimento de Deus. Aí entenda arrependimento de Deus como uma grande tristeza do Pai em ter criado o homem, porque o homem se volta contra ele. Mas Deus olha do céu e ele vê um homem que era justo e bom. O nome daquele homem era Noé. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pagã, no meio de uma geração que não tinha relacionamento com Deus, Deus olha para o céu e enxerga como fosse esse movie aqui, viu o coração de Noé. Ele andava com Deus, ele era um homem justo. Deus diz assim: Noé, eu quero que você construa uma arca. Ele diz aqui: o que? Uma arca? O que? Uma arca? O que é isso? Você vai construir um grande barco. Barco que fica onde? Eu vou mandar uma chuva. Chuva, o que é isso? Não é? Nunca tinha visto chuva, filho. Nunca tinha visto chuva. Ele começa a construir a arca. E depois de mais de 100 anos, Deus manda um dilúvio e acaba toda a espécie humana, os animais em exceção, Noé, sua família, os animais que tinham entrado na arca. Guarde uma coisa no seu coração, meu filho, minha filha. Da mesma forma que a arca foi a providência de Deus para que Noé e toda a humanidade sobrevivesse, eu creio que Deus ainda tem uma providência para mim, para você, para aquilo que você está atravessando hoje. Eu não conheço suas lutas, filhão, não conheço seus problemas, minha linda, mas eu sei que Deus tem algo muito maior, tem uma provisão de Deus para que você enfrente e que você, com o seu relacionamento com Jesus, você vença. Glória a Deus. Ô velho, esse microfone está ouvindo aí atrás, estava piscando já o vermelhinho. Está ouvindo aí atrás, Múcio Neto? Está ouvindo? Se falhar a bateria, se avisa. E veio Noé. E Noé ali teve uma providência de Deus. Uma providência de Deus. Mas depois que Noé sai da arca, mais uma vez o inimigo toma conta do coração humano. O gênero humano se volta contra Deus. E Deus vê que a terra estava toda mais uma vez cheia de pecado, mas Deus enxerga outro homem, numa terra chamada de Ur dos Caldeus. O nome desse homem era Abrão. Aí Deus diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de você eu vou fazer um grande povo. Sai da tua terra, Abrão. E Abrão sai da terra, pega a mulher dele, pega gato, pega cachorro, ovelha, pega os Billy Nelson que ele tinha tudo junto, e sai. E no meio desse caminho, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. E Deus vai abençoar grandemente Abraão. E de Abraão, Deus vai realmente trazer uma grande nação através de um filho. Através de um filho. Ele não viu em vida a grande descendência, não. Ele viu a descendência. Porque tem coisas que Deus promete a uma geração, que uma geração vai ter só um pequeno gostinho de ver e de viver e de sentir, mas quem será abençoada vão ser as próximas gerações. Eu creio que vocês vão viver algo muito grande, porque uma geração antes de vocês plantou uma semente que vocês vão colher desse fruto e vocês vão desfrutar desse fruto. Mas eu creio que existe uma responsabilidade também sobre a geração de vocês, de lançar outra semente para uma geração dos filhos e dos filhos que vocês vão gerar.
e que será uma geração que terá um relacionamento com Deus muito mais apurado do que aquilo que eu e você nós temos hoje. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Eu creio nisso. E de Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó vai vir José, e depois você conhece a história, e mais uma vez, o povo se volta contra Deus, e Deus vai permitir que o povo fique escravizado. Está ouvindo bem esse microfone aí? Se não, melhora o som, cabine, por favor, deixa igual o meu, esse daqui não é o azul, deixa igual o meu azul, infelizmente é azul. Alguns entenderam. E Deus permite que aquele povo fique no Egito e passe 400 anos como escravos no Egito. Até que Deus, mais uma vez, olha para o seu povo agora, Fabrício. E Deus diz assim: agora vou mandar um homem, manda um camarada chamado Moisés, príncipe do Egito. E Moisés, durante seus 40 anos, primeiros 40 anos, ele vive na corte do Egito. Depois vai passar mais 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus. Depois diz assim: volta para o Egito, fala com o faraó para libertar o meu povo. Deixa o meu povo ir. E Moisés vai liderar aquele povo que vai sair do Egito. E no caminhar de 40 anos no deserto, um povo de dura serviço. Sabe o que é dura serviço? Um povo que não escutava o Deus Pai. Quando você não escuta seu pai e sua mãe, e ele fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você está sendo um menino, uma menina de dura serviço. Sabe o que é isso? Que fecha os ouvidos para a obediência. Mas Deus é misericordioso, velho. Aí Deus trabalha em uma geração no deserto para tomar posse da terra. Porque afinal de contas o que Deus queria era relacionamento com Ele. E o povo vai entrar na terra, glória a Deus, agora a terra que mana leite e mel. Conhece essa história? Conhece a história do povo que entrou na terra prometida? Conhece essa história? E o povo, quando entra na terra, o povo estava tudo dando glória a Deus, amém? Mas já tinha uns que não queriam mais de Deus. E o povo, quando entra na terra, ao invés de realmente abrir o coração para Deus totalmente, começa a paquerar os deuses daquela terra. E dizer assim: os deuses de metal, de barro, de tijolo, eu posso ver, são melhor do que o Deus que eu ouvi falar. E eles mais uma vez se voltam contra Deus. Se voltam contra Deus. E o povo mais uma vez corta o seu relacionamento com Deus. Mais uma vez corta o seu relacionamento com Deus. Mas aí Deus tem misericórdia, e agora levanta não um homem, mas levanta uma mulher. Uma mulher chamada Ruth, que vai casar com um camarada chamado Obed. E Ruth e Obed vão ter filhos. E Ruth e Obed vão ter neto, que o nome dele vai ser Jessé. E Jessé vai ter um filho que o nome dele é Davi. O nome dele é Davi. Aquele que era o escolhido de Deus, o esperado. Aquele que da descendência de Davi viria o Messias. Viria aquele que iria resolver de uma vez por todas, meu filho, esse negócio de relacionamento com Deus cortado, relacionamento com Deus desatado. Foi Davi. E passa-se não 10 anos, e vão passar não 50 anos, vão passar algumas centenas de anos, e de Davi, na cidade de Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu. Ele nasceu. Ele nasceu. Aquele que, como eu acabei de dizer, ia resolver de vez esse negócio de relacionamento quebrado, relacionamento reatado. Mas se você voltar um pouquinho mais, eu adiantei a história. Se você voltar um pouquinho a história,
Antes de Jesus nascer, Deus está vendo o povo com a humanidade tão cheia de pecado, filho, que a conversa de Deus com o homem se interrompe por 400 anos. E se você ler o último capítulo de Juízes, eu até marquei aqui, eu quero ler para você. A situação estava tão feia. Cadê? A situação estava tão feia que o último capítulo de Juízes vai dizer: todos estavam fazendo o que era certo segundo aos seus próprios olhos. Todo mundo achando que devia fazer o que estava no coração. Parece o tempo de hoje, né? Todo mundo fazendo aquilo que está no coração e se dando mal. Meu amigo pastor Fabão, ele tem uma frase marcante. Ele diz assim: segui o meu coração e me lasquei. O povo estava longe de Deus. Aí nasce Jesus. Aí quando Jesus nasce, nossa, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus lá no Antigo Testamento, o próprio Deus Pai, que falava com Adão, que falava com Eva, agora Ele é o Deus que se fez carne, encarnado, não é reencarnado, porque não existe reencarnação. O que existiu foi a encarnação. O Filho do Deus vivo se fez carne, ou seja, virou homem. Correu sangue nas veias, teve músculo, teve tendões, teve cabelo, teve barba, acredito eu. Vestiu roupas de algodão ou de linho, ou até mesmo de pano de saco, eu não sei. Mas o próprio Deus se fez homem e veio habitar aqui na terra. E aqueles que puderam ver, enxergaram Jesus que curava os cegos, que fazia os paralíticos andar. A mulher de fluxo de sangue teve a sua doença curada, trouxe à vida a filha de Jairo. Todos reconheciam quem era Jesus, mestre, chamava Jesus de mestre, de filho de Davi. Sabiam que ele era o Messias. Não apenas por conta dos milagres que Jesus fazia, mas Jesus disse assim: Jesus disse assim: aquele que me vê, vê ao Pai. Aquele que me obedece, faz a vontade do meu Pai, porque afinal de contas eu só faço a vontade do meu Pai. E tem uma passagem que está descrita aí, eu contei toda essa história para falar exatamente do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus. Porque no Evangelho de João capítulo 11, se você ler o começo de João 11, você vai ver que Jesus ele chega naquele povoado de Betânia. Ele vai ressuscitar um cara que era amigo dele. Como é o nome do amigo dele? Como era o nome do amigo dele? Lázaro. E depois que Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, tinha muita gente, porque, olha só, velho, Jesus atraía muita gente, mas ali tinha mais gente do que de costume, porque os fariseus, que era aquela galera religiosa, que só queria saber de religião, não queria saber nada de relacionamento com Deus, queria aprontar para cima de Jesus, se deram foi mal, velho. E quando Jesus ele ressuscita Lázaro, os fariseus começam a arquitetar um plano para o quê? Para matar Jesus. Mas que se ele veio com um propósito de morrer pela mim, pela sua vida. Só que eles queriam matar Jesus, e se aquele plano desse certo, Jesus ali morreria antes da hora. E Deus nunca erra a hora. Ele nunca erra a hora. Agora eu quero que você entenda que aquela geração teve a oportunidade de conviver com Jesus. Andar com Jesus, ver os milagres de Jesus, aprender com Ele. Mas teve 2 versículos no Evangelho de João que me chamaram a atenção. E é exatamente o que eu quero que você leia. Evangelho de João capítulo 11.
Só um versículo. Você entendeu todo o contexto. Versículo 54. João 11, 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus. Jesus já não era mais visto entre os judeus. Jesus já não era mais visto na cidade de Jerusalém. Já não era mais visto nas cidades circunvizinhas. Ele já não era mais visto, guarde isso, entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Eu só quero pregar desse versículo. Jesus estava na região, mas Jesus não estava mais presente entre as pessoas. Por quê? Porque a presença de Jesus se tornou indesejada entre os fariseus, começaram a contaminar o povo, que queriam prendê-lo para matá-lo. Cara, que reflexão a gente pode fazer? Quem sabe esse versículo vai começar a fazer sentido para você, o entendimento de que, quem sabe, você está vivendo da mesma forma. Como assim, pastor? Você tem a oportunidade de mergulhar no relacionamento com Deus através de Jesus, mas você prefere que Ele fique longe de você. Você prefere que Ele não mexa nas áreas do seu coração. É semelhante aos judeus que tinham Jesus na região, mas não andava mais entre eles. Quem sabe você está assim, vem para a igreja, vem para o Next, mas você não permite que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua vida, para que você tenha um relacionamento de verdade com Jesus. Você é apenas mais um no meio da galera do Next, que vem para cá, por conta do telão, por conta do ar-condicionado, por conta da iluminação. Se a sua motivação é essa, deixa eu te dizer, você está muito errado. Você tem a oportunidade de ter um relacionamento com Jesus e de viver esse avivamento que eu estou falando. De deixar que Ele entre no seu coração e Ele transforme você. E Ele tudo aquilo que tem que ser tirado, Ele comece a curar aquilo que tem que ser curado. Que eu e você jamais possamos ter uma atitude semelhante a desses judeus que tinham Jesus, mas não queriam mais Ele perto. Mas pastor, Ele que saiu, claro, Ele não era desejado mais entre o povo. Aí Ele se retira. Cara, da mesma forma que eu contei para você no Antigo Testamento, eu trouxe aqui um resumo da história. Quando Deus, Ele tinha relacionamento com o povo, e de repente o povo dizia assim: eu não quero mais relacionamento com você, Deus. Tem muita gente vivendo desse mesmo jeito hoje. Tem muito menino, tem muita menina vivendo desse mesmo jeito hoje. Eu quero, cara, Deus não é Deus de relacionamento superficial. Ele não quer ser o Deus do seu acampamento de 2022. Não. Ele não quer ser o Deus dos seus sábados, não. Ele não quer ser o Deus da sua quarta ou da sua sexta, quando a sua rede se reúne, não. Ele deseja que você o tenha, que Ele seja o seu universo. Que Ele seja, como diz a canção, que Ele seja o seu respirar, que Ele seja o sol da sua vida, que Ele seja a razão da sua vida. Essa galera aqui podia aproveitar Jesus, mas preferiu que Ele afastasse. Ele ficou só com os discípulos, porque sempre tem aqueles que diante de tudo aquilo que está em volta vão querer ter relacionamento com Jesus. Velho, por isso que tem horas que eu admiro aqueles 12. Por mais troncho que eles fossem, por mais louco, igual a mim e a você, eu admiro os caras. Porque quando todo mundo estava vazando, Jesus virava para eles assim: e aí, vocês não vão embora não?
Vocês têm a oportunidade de ir agora, tem a oportunidade de sair junto com a galera está tudo saindo, está tudo indo embora. Aí um deles diz assim: oxente, a gente vai para onde? Para onde a gente vai se só você, Jesus, tem as palavras que nos entregam a vida eterna? Fazer o quê? Ali ele entendeu. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens a resposta para o meu coração. Só tu tens, o alimento que eu preciso. Cara, não tem outra palavra para trazer para você. Você tem duas oportunidades hoje. Você pode viver igual aos judeus de Jerusalém, ou você pode viver igual aos discípulos. Aqui é maioria, velho. Aqui é a maioria. Aqui é a galera que queria pegar Jesus, só ver de longe o milagre e prender, porque a galera quer ver o circo pegando fogo. Mas aqui são aqueles que querem relacionamento com Ele. São aqueles que amam, são aqueles que querem. São aqueles que realmente dizem assim: entra no meu coração. Aí Jesus foi crucificado na hora certa, no tempo certo. Aí Jesus morreu. Aí Ele ressuscitou. Aí multidões viram Jesus ressurreto. Aí Ele foi para o céu, subiu ao céu, foi andando e começou a andar e foi para o céu, velho, subiu. E a galera tudo assim, ó. Aí os anjos disseram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão assim admirados? Ele voltou para Deus, voltou para o Pai. Agora, uma coisa, esse mesmo que foi, um dia ele vai voltar. Esse que foi, um dia ele volta. Mas ele cuida tanto de mim e de você, que ele disse assim. Aí Jesus, antes de ir, disse assim: eu vou entregar para vocês o meu Espírito. Eu vou entregar a vocês a minha presença. Eu vou entregar para vocês o meu favor. Cara, preste atenção, no Antigo Testamento era Deus Pai, Yahvé, aquele que eles estavam aguardando um Messias desde o Jardim do Éden. Aí no Novo Testamento veio Jesus, o Deus encarnado. Aí ele fez toda a obra, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu. Aí depois, o Espírito do próprio Deus veio sobre a terra. É esse Espírito que nós temos hoje. É esse Espírito que está trabalhando no seu coração para você dizer: Senhor, faz de novo através de mim. Senhor, faz de novo. Senhor, eu estou aqui. Olha essa geração que precisa tanto ouvir falar de relacionamento. Senhor, eu estou aqui disponível. E sabe quem é que trabalha no seu coração? Não é Deus Pai, não é o Deus Filho aqui em pessoa, mas é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, não menos importante, mas esse que é a presença de Deus. Aleluia! Esse que é a presença. Esse que é o favor de Deus sobre você. Qual vai ser sua escolha? Qual vai ser sua escolha? Dizer assim: